Como é que surgiram os números? Os números, eles surgem, né, da necessidade humana. A nossa necessidade de contar, a nossa necessidade de medir, a nossa necessidade de estabelecer relação entre tamanho, formas, a nossa necessidade de agrupar, né? Então, desta necessidade que o homem tem, é que surgem os números, tá? Nós estudamos no ano passado o conjunto dos números naturais e dentro do conjunto dos números naturais nós vimos como que se deu o processo de desenvolvimento do homem, como é que eles foram fazendo as contagens, como é que eles foram fazendo os primeiros agrupamentos, né, das pedrinhas que eles carregavam, das cordas que eles davam nós, né? Então, na historinha, né, da matemática, a gente viu isso. E nós vimos no primeiro conjunto numérico, né, o primeiro conjunto numérico que nós estudamos, foi o conjunto dos números naturais. E a gente sabe que os números naturais, apesar de ser um conjunto com elementos infinitos, ele não tem a possibilidade de solucionar todas as necessidades do homem. Então, à medida que o homem ele vai evoluindo, novas necessidades vão surgindo, e dessas necessidades a matemática também precisa ser ampliada para poder solucionar aquelas insatisfações que o homem possa estar vivendo. E é por conta dessas necessidades que vão surgindo vários conjuntos numéricos. Quando só se tinha necessidade de contar e medir, quando só isso era suficiente, nós tínhamos só o conjunto dos números naturais. Mas à medida que as nossas necessidades se expandem, aí vem o conjunto dos números inteiros, que é o conjunto que nós vamos estudar agora, né? A gente agora vai começar a trabalhar com o número positivo e também com números negativos, tá? E aí, nossas necessidades vão se ampliando e também o nosso conhecimento também vai se ampliando a partir de então, certo? Então, os números, eles são importantes para nós porque nós precisamos contar, nós precisamos medir, precisamos estabelecer relação de tamanho, de forma, precisamos agrupar. E aí, esses agrupamentos, eles são sempre feitos conforme a característica do conjunto, né? Então, no conjunto dos números naturais, tudo aquilo que era resultante do processo de contagem estava lá dentro do conjunto dos números naturais. Mas agora, nós precisamos ampliar isto. Por exemplo, para representar temperaturas negativas, para representar profundidades, dentre outras, né, necessidades, para representar prejuízo. A gente precisa aí dos números naturais, que vai ser, então, para nós, uma ampliação do conjunto dos números naturais que nós já estudamos. Então, no que você pensa quando lhe perguntamos sobre números? Agora nós vamos pensar nos números, a gente pensava até então, nos números inteiros positivos, né? Que era aí o conjunto dos números naturais. A gente antes pensava só nele. Agora a gente vai pensar também nos números negativos, né? Então, por que a gente pensava nos números inteiros positivos? Porque o nosso conhecimento era apenas de números naturais. E os números naturais, eles representam o conjunto dos números inteiros positivos. Agora vamos ampliar esse conhecimento, né? Então, mas e os números inteiros negativos? A aceitação dos números inteiros negativos, mesmo após tanto tempo, ainda é uma dificuldade. Muitos os enxergam com complexidade, por isso acreditam não saber operar com eles, mas não os enxergando no seu cotidiano, mas os números naturais, eles estão no nosso cotidiano. E realmente é verdade que algumas pessoas têm dificuldade de lidar com eles por conta das regrinhas, né, de jogo de sinal, que vocês vão ter contato com elas agora também, né,
Então, muitos alunos têm dificuldade, mas não é nenhum bicho de cabeça, de sete cabeças que a gente não possa superar, que a gente não possa aprender, né? Aí, olha, vocês estão vendo aí o Donald, lembra do filminho do Donald do País da Matemática, que a gente assistiu? Ele e os cálculos malucos dele, né? Então, nós temos muitos conjuntos e aí ele está mostrando, né, vários pensamentos malucos dele. Qual a origem, então, professora, desses números inteiros negativos, né? Então, nós temos aí, nesse organograma, vamos dizer assim, alguns povos, né, que contribuíram para a utilização, né, desses números inteiros negativos. Não foi um povo apenas, né? Não foi apenas uma civilização, mas diversos povos. E dentre eles temos aí em destaque o povo egípcio, inglês, chinês, hindu, grego e árabe. A gente sabe que os hindus e os árabes, eles dão show na matemática, né? Eles estão sempre muito presentes no desenvolvimento da matemática. Então, olha como é que aconteceu essa relação com os hindus, né? Com os egípcios, perdão. Apesar dos egípcios não conhecerem os números negativos, já evidenciavam sua existência através da construção de uma malha quadriculada e na construção de pirâmides. Os egípcios tomavam uma linha no nível do chão como linha zero e denominavam as linhas acima do chão como sendo cúbicos acima do zero e as linhas abaixo do chão por cúbicos abaixo de zero. Então, imagina, aqui você tem uma linha horizontal, o que estava acima era positivo, o que estava abaixo, negativo, que é uma ideia que se aplica hoje com relação ao nível do mar. Os chineses, né, tinham alguns métodos para trabalhar com números negativos, os quais eram conhecidos como opostos complementares. Porém, estes não eram considerados como entes matemáticos, mas como consequência da necessidade, né, de resolver alguns problemas, como a extração de raízes de equações, que a gente vai começar também a estudar equação esse ano, se Deus quiser. Os hindus, a civilização hindu, na civilização hindu, a matemática era muito voltada para a prática, principalmente na astronomia. Porém, também houve dedicação aos estudos das equações quadráticas e das lineares diofantinas, onde se deixou evidente a aceitação dos números negativos como possível solução para essas equações. Os gregos, né? A matemática grega contou com o apoio de Tales de Mileto, famosíssimo, né? Com a escola jocônica e pitagórica. Aliás, jônica, desculpa. E Pitágoras de Samos com a escola pitagórica. Né? São dois matemáticos famosíssimos. Por isso, na civilização grega, o conceito de número negativo se deu de forma mais evidente e também com Diofanto na resolução de equações. Nas resoluções de equações, porém, o número não era visto como negativo, mas sim como unidade negativa. Por exemplo, menos 10 significava 10 unidades negativas. Os árabes, com o crescimento do Império Árabe, a cidade de Bagdá se firmou como um centro de produção do conhecimento, o qual era muito influenciado pelo comércio. O comércio foi um fator muito importante para a aceitação dos números inteiros negativos, uma vez que os números negativos representam prejuízo no comércio. E ainda hoje a gente usa o número negativo para representar perdas financeiras, né? Depois a gente vai estudar aí um extrato bancário para a gente ver a movimentação, entradas, saídas, né? Para você ver como realmente, né, o número negativo está presente para representar essas saídas financeiras ou perdas financeiras.
Os ingleses, né, na civilização inglesa, tivemos publicações de livros acerca dos números inteiros negativos, onde alguns autores defendiam a utilização e outros eram contra, não aceitando como ente matemático. Por isso, o assunto fora muito discutido, o que desencadeou em um crescimento matemático em volta do tema, né? Sempre, gente, era uma confusão quando se tentava ou quando se criava um novo conjunto numérico, quando existia alguma indeterminação que eles não conheciam. Sempre era motivo de grandes discussões saudáveis, né, vamos dizer assim, até a aceitação como um ente matemático. Então, não é de uma hora para outra que os conjuntos surgiram e foram aplaudidos e foram aceitos. Não. A necessidade, o estudo, discussão, até que o conjunto pudesse ser aceito, né, como um ente matemático. Então, diante das produções matemáticas dos ingleses e da forte influência do comércio, bem como dos estudos de resolução de equações, os números inteiros negativos passaram a ser vistos como entes matemáticos em meados do século XVIII. Tá vendo? É recente. Fazendo parte dos estudos e do nosso dia a dia. Diante da dificuldade enfrentada para compreender a utilização dos números inteiros negativos, usamos exemplificações ou relações de perdas e ganhos, associação com temperatura, lucro e prejuízo, para mostrar o quão presente esses números estão no nosso dia a dia, né? Aquilo que eu falei, a gente vê o extrato bancário para ver saques, depósitos, e aí você vai vendo o número positivo, vai vendo o número negativo, temperaturas em países onde a temperatura é muito baixa, chega a ser abaixo de zero, utiliza-se número negativo, né? Aqui na nossa região, que já é uma temperatura mais quente, é positiva, né? Então, a gente usa essas relações para fazer com que a aceitação no nosso cotidiano seja mais fácil. Olha só, aí uma temperatura abaixo de zero, né? Menos 3 graus. Então, aí quer dizer, está muito frio, está abaixo de zero, está muito frio. Depois nós temos aí as profundidades, né? O padrão aqui é o nível do mar. Então, se está abaixo do nível do mar, está em uma profundidade, está numa medida negativa, certo? E aí vocês vão pesquisar para mim mais situações no nosso cotidiano, exemplos, onde você percebe o número negativo na sua vida, tá? Depois você vai partilhar comigo. Então, aí tem uma citação de Almeida, né? Olha, os números têm uma humanidade, porque são parte da configuração cultural, porque são fragmentos do capital cultural, das objetividades, da imaginação humana, são grafias possíveis do sempre mais amplo estoque de experiências acumuladas e de leituras cognoscentes. Então, aí, queridos, nós temos aqui uma pequena introdução, né, sobre o número negativo, sobre esse conjunto dos números inteiros, e no próximo vídeo a gente vai ver esse conjunto mesmo, como é que ele é organizado, como é que a gente opera nesse conjunto, tudo bonitinho, tá bom? Grande beijo, fica com Deus. Na próxima aula a gente partilha um pouco mais.